7:22. Pois aquele que foi chamado no Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor, e assim também o que foi chamado, sendo livre, escravo de Cristo. Então você é o que de Cristo? Essa palavra não é minha. Essa palavra é de um pastor chamado John MacDougall. É um homem de Deus. Na realidade ele é um doutor. E ele tem grandes ministrações. E essa ministração há muito tempo, quando eu estava fazendo escola de pastor, eu tive a honra de ter o prazer de ser escolhido para pegar essa palavra e meditar muito nela, e aplicar, e depois ministrar para outros pastores. E eu senti vontade de ministrar ela. Amém? Muitas das vezes a gente não quer ser escravo, não é verdade? O que é ser escravo? Fala para o seu irmão: escravo não tem direitos. Escravo não tem direito. Primeira coisa que nós vamos aprender hoje: escravos. Na Bíblia ele relata algumas situações em que os escravos aconteciam. O primeiro deles era por nascimento. Quando algum escravo nascia, o filho se tornava também escravo por nascimento. Por compra. Quando José foi vendido, ele foi vendido como escravo, comprado como escravo para servir. Amém? Como preso de guerra. A palavra diz que Nabucodonosor levou alguns dos filhos de Deus de Israel para serem escravos em Babilônia. Vamos ver algum deles? Daniel. Quem mais? Quem mais, gente? Ezequiel. São os mais conhecidos. Amém? Eram presos de guerra. Pessoas incapazes de saldar suas dívidas. Naquela época, quando uma pessoa não podia pagar a dívida, ela ficava escrava. E essa última que eu quero dizer: nós nascemos escravos do pecado, não é verdade? Nós nascemos escravos do pecado por nascimento. Nós já nascemos e fomos gerados na iniquidade, que está no Salmo 51. Nós fomos comprados pelo pecado. Amém? E fomos presos em uma guerra que gerou no céu, a qual Satanás se apoderou da mente do homem, e incapaz de saldar a nossa dívida. Não tem preço a nossa salvação. Ou tem? Não tem. Então, nós somos o quê? Escravos de Cristo hoje. É isso que nós vamos aprender um pouco hoje. Seja você um escravo de Cristo. Como é que está a nossa vida, né? Simplesmente escravo. Por quê? Porque o escravo, ele não tem mais direito. Acabou o seu direito. Um escravo, ele não escolhe se ele é escravo de Cristo ou escravo do seu Senhor, vamos dizer assim, independente do Senhor que ele tem. Ele obedece a quem? Ao seu Senhor. Mas muitas das vezes nós dizemos que somos escravos de Cristo, mas quando o Senhor nos pede alguma coisa, a gente não obedece. Por quê? Porque ainda somos escravos de Satanás, ou escravos de nós mesmos, dos nossos desejos carnais. Amém? Então ali nós precisamos renunciar. Aprendemos que o escravo, ele não tem direitos nenhum. Então o que acontece com a nossa vida? Precisamos renunciar. Precisamos tirar de nós, queridos, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Se somos chamados para ser escravos de Cristo, tudo que
nossa natureza adâmica, tudo que é legalidade de Satanás não pode acontecer mais em nós. Por quê? Porque nós somos o quê? Comprados. E é o que nós estamos aprendendo aqui hoje. Renuncie à sua independência. Vamos ver algo da nossa independência. Que hora que o nosso culto começa? Que hora que a gente costuma chegar? Depois do louvor. Não é assim? A gente tem compromissos. O Senhor mandou a gente fazer certas coisas e a gente não tem feito. Vamos entender isso aqui. Se somos escravos de Cristo, Ele disse para a gente ir fazer discípulos. Nós temos ido? Nós temos tirado o tempo? Ou nós somos escravos de nós mesmos? Quer ver um exemplo que a gente faz muito? A gente sabe de tudo que acontece na televisão. Então nós somos o quê? Escravos da televisão. Quando nós somos escravos de Cristo, nós sabemos tudo do reino de Deus. Tirar sua independência e se tornar dependente de Cristo. Vocês viram a diferença aqui entre uma pessoa que estava com um problema, escrava de Satanás, e as coisas estavam ruins para ela. Mas vocês viram que a outra tinha tudo de bom? Ela era escrava do mesmo jeito. É o que o diabo faz, ele engana. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Não é verdade? Primeira coisa que nós vamos aprender aqui: renuncie à nossa independência. Fala para você: eu vou. Está todo mundo um pouquinho calado. Eu vou renunciar à minha independência. Não, lá no céu Deus escreveu. Amém? Então, ó, você foi comprado por um bom preço. Deus olhou lá no céu e viu que você era escrava de Satanás. Mas não era não, pastor. Era porque você fazia os desejos carnais. E os desejos carnais são todos direcionados ao pai da mentira. Então, Deus, Ele fez o quê? Ele enviou o seu Filho para quê? Porque nós fomos comprados por um preço. Que preço que foi esse? O sangue de Cristo na cruz. Não é verdade? E assim eu comprei para mim. Deus está falando aqui que quando a gente era escravo do diabo, Ele nos comprou, Ele nos resgatou novamente. Para quê? Para que a gente pudesse ser escravo de Cristo. Grava bem essa palavra: escravo de Cristo. Não há expressão melhor que defina o significado de um escravo. Não tem liberdade. Não tem. O escravo de Cristo, ele pensa nas coisas do reino, ele vive as coisas do reino e pratica as coisas do reino. E o escravo de Satanás, ele faz o contrário. Ele obedece ao seu Senhor. E o seu Senhor é quem? Satanás. Então ele faz tudo o contrário. Tudo que Satanás dá ordem para ele fazer, ele faz. Ele mata. Fala que a gente não mata as pessoas com palavras. Ele destrói. Fala que a gente não destrói. Há uma diferença que vocês vão ver no final. Para quem serve a Satanás como escravo, o que acontece com ele? No final é a morte, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O preço da escravidão através de Satanás é a morte. Não é? Mas quem é escravo de Jesus Cristo, o que é que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 47 ao 51? Que um dia a trombeta vai tocar. E aqueles que morreram, eles terão o quê? Um corpo glorificado. E aonde que eles vão morar? No céu. No céu tem o quê? Vida e vida e vida e vida e vida e vida em abundância. Não é assim? Então, o contrário dos dois reinos, né, vamos dizer assim, quem está no reino de Satanás, no império das trevas, é escravo da maldade. Mas quem
de Deus e mora no Filho do seu amor, é escravo de Jesus, Ele nos deu poder de sermos chamados de quê? Filhos de Deus. Olha a diferença. Amém? Então, uma expressão maior, ninguém gosta de ser chamado de escravo. Mas hoje Deus quer que a gente ouça essa palavra, para a gente guardar no nosso coração. Não existe, querido, né, uma expressão maior ou melhor para dizer, né? Escravo é ser propriedade de alguém. O que é ser uma propriedade de alguém? Os animais hoje, quando a gente vai nas fazendas, aí todos os animais lá, o gado, eles têm uma marca. Hoje é através de um chip, né? Aí quando a gente chega próximo, tem o nome da pessoa, é minha propriedade. O veículo que você tem, ele tem o nome de você. Então, um escravo, ele tem o quê? Um nome. Não atende nem pelo nome dele. Sabe por quê? Porque quando a gente vai orar por uma pessoa e manifesta um espírito maligno, o espírito maligno fala o que na boca da pessoa? A pessoa é minha, escravo, é minha propriedade. Mas e no reino de Deus? Como que é? Quando o Espírito Santo vem, te enche e te muda, o que o Espírito Santo fala com você? Te chama de quê? Meus amigos. Lá em João 15 diz que o servo que serve na escravidão do mal não sabe o que o seu senhor faz, mas os servos, os escravos que estão no reino de Deus, Deus não oculta nada. Vamos dar um exemplo? Certo dia, um homem chamado Abraão estava na porta da tenda da sua casa e de repente apareceu 3 anjos. Aí ele correu, pediu a mulher para que fizesse um guisado, assentou na porta, os anjos chegaram e sentaram com ele, começaram a comer, e aí ele perguntou: a que vocês vieram? O que os anjos responderam? Os anjos eram amigos de quem? De Abraão. O que ele falou para eles? Nós viemos para quê? Destruir 2 cidades. Não tem como, não há como ocultar. Já Satanás, ele faz o contrário. Então aqui nós estamos aqui aprendendo que um escravo é uma propriedade. É por isso que diz na palavra de Deus que Jesus pegou aquela cédula que estava escrito o seu nome. É verdade isso, está escrito lá na palavra de Deus. Aquela cédula que você devia para Satanás, Jesus rasgou. Colossenses 1,13 diz isso. Rasgou. Então você não deve mais a Satanás. Se há escravo, há também um senhor. E se há um senhor, há um escravo. Romanos 7,14. Vamos ler? Olha o que Paulo fala aí. Eu gostaria que você abrisse Romanos, que é um capítulo que fala muito sobre escravidão. Olha o que diz aí, olha. Eu vou ler do 8 em diante, eu vou ler uns versículos, eu vou pulando e vou falando. Olha o 8 que diz: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de maldade, porque sem lei eu estava morto, eu estava escravo. Viu? Agora, lá no 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Sou o quê? Escravo de mim mesmo e de Satanás. Vendido a quem? A escravidão do pecado. Olha o que Paulo está falando aí. Ele está falando que ele foi comprado pela escravidão. Porque nem mesmo compreendo
tendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, eu sou escravo, e quem governa a minha vida é quem? Satanás. Quem que é o pai do pecado? Quando a gente ira, e briga, e mata, e rouba, quem que é o nosso pai? Hã? É o que a Bíblia está dizendo. Olha aqui, olha. Olha o que a Bíblia está dizendo. Olha o 20, vamos lá no verso 20. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Outra vez ele está dizendo que, olha, eu sou escravo. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu estou lá na igreja, mas de vez em quando eu pego a bola e eu chuto longe. Sabe por quê? Porque a gente não tomou a decisão correta de ser escravo de Jesus. Ah, mas pastor, que negócio é esse? Vai ficar tudo a mesma coisa? Será que vai ficar? Não. Aqui nós somos escravos, vamos aprender? Do diabo, de nós mesmos e do pecado. E do lado de cá, quem vai ser o nosso Senhor? Se nós morrermos para nós mesmos, quem vai reinar em nós? Cristo Jesus. Aí somos escravos de Cristo. E aí, ele não falou, lá em João 10, na parte não fala que ele vai dar o quê? Vida, e mais 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 vida, com abundância. A diferença é essa. É estar no lugar certo. Não importa se você é escravo, importa de quem. Amém? É uma palavra dura. No dia que me pediram para fazer uma ministração sobre isso, fiquei com medo de ministrar. Porque é uma palavra que pega e massacra nós mesmos. Fala que não é. Ela pega você, mas é a palavra, não é a palavra do pastor. Não é a palavra do pastor lá que ministrou pela primeira vez isso. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz o quê? Você não tem um Senhor, você não é um escravo. Quando você confessa ao seu Senhor, você se torna um escravo. Ele é seu dono. O que a palavra diz? Nós somos o quê? Propriedade exclusiva de Deus. Significa que quando nós somos propriedade exclusiva de Deus, o diabo pode tentar vir te dar uma carimbada lá com aquela mancha do pecado. Não pega, não entra. Sabe por quê? Porque você tem algo te protegendo. Você está em outro reino. Como ele vai entrar no reino de Deus se ele não pode mais? Amém? Em qual das duas nomenclaturas estamos? Escravo é alguém cuja vida pertence totalmente a outro. Vamos aprender? Controle absoluto. Seu dono tem controle absoluto sobre sua vida. Aí você fala, não tem. Tem. O que aquele homem falou para Jesus? Não quero que o senhor vá lá na minha casa, porque eu sou homem e tenho autoridade. Eu falo com o meu servo, vai ali, ele vai. Não é assim que está escrito na palavra de Deus? Então tem controle. Quem está no reino das trevas e serve a Satanás, o diabo tem controle absoluto da sua vida. Quem está no reino de Deus é o contrário. Nem sempre a gente deixa Jesus ter o controle absoluto. Mas qual é a diferença entre o diabo e Jesus? Jesus é educado, é um cavalheiro, é um Senhor que protege sem te forçar. Sujeição absoluta. Nós vimos aí para a gente se sujeitar a Deus. Não é verdade? Obediência absoluta.
certo homem chamado Ananias, Deus o chamou e falou: vai lá na rua direita, no número tal, tem um certo homem chamado Saulo, você vai orar por ele. Ele falou, ele nem pensou duas vezes. Ele falou: estou indo. Isso é obediência. Ah, mas Jesus não está na terra hoje. O que fala em Romanos 13? Sobre as autoridades. Existe hierarquia sobre a face da terra que nós temos que respeitar, irmãos. Amém? Lealdade absoluta. Se somos escravos, tem que ser leal. Tem que cumprir. Não tem como não cumprir. Dependência absoluta. Passando por isso aí, não tá? Passando por isso aí. Dependência absoluta. Se olha, presta atenção, eu não sou escravo de Cristo. Ele é meu dono. Quem tem que me sustentar? O diabo? Quem tem que abrir portas? Jesus, ele é meu dono, eu sou propriedade exclusiva. E eu creio que já está acontecendo. Eu creio. Respeito absoluto. O diabo aí, o povo chama ele de tantos nomes lá, não é assim? Jesus, muita gente chama ele de tantas coisas. Queridos, eu vou dizer uma coisa. A palavra de Deus diz que o nome Jesus é o nome mais poderoso que existe no céu, na terra e debaixo da terra. Glória a Deus. Então, quando seus lábios for pronunciar Jesus, é um nome poderoso. Tem que haver respeito absoluto. Hoje a gente vê piadinhas com o nome de Jesus. A gente vê brincadeiras com o nome de Jesus. Ele é meu dono, não posso fazer isso. Amém? Ele nos comprou, ele nos possui. Lucas 9:23 diz: se alguém vir após mim, fui lá e comprei, então você tem que me seguir. Vir após mim é me seguir. Então você tem que fazer o quê? A partir de agora, ele é meu dono, acabou. Eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso negar Satanás, negar a mim mesmo, para eu servir ele. Simples. Tome cada dia a sua cruz. Ninguém consegue ser escravo de Jesus se não tiver a sua cruz. O que é a cruz? O que você entende por aquela palavra ali, cruz? Morte. Todo dia nós temos que ir para a cruz e morrer. Todo dia. Hoje eu briguei com a Luciana. Então tem que ir lá na cruz, ser pregado na cruz através da palavra, vim cá e confessar o meu pecado diante dela, diante de Deus e dos homens. É assim lá. Tome a sua cruz. Querido, não posso carregar a sua cruz, não. O que eu achei mais lindo aqui, cada escravo tem que carregar a sua cruz. Para quê? Para você sempre lembrar. Porque cruz é lugar de morte e salvação. E siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, quem quiser lá na frente receber tudo aquilo que eu tenho para dar, tem que perder a sua vida aqui, ó, adâmica. Deixar de ser escravo do diabo. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse vai salvar. Aí eu quero ser escravo de Cristo. É difícil? Não, o escravo não tem voz ativa, o escravo não manda nem ninguém. Escravo é escravo. O dono fala, faz café, você tem que fazer. Ô pastor, eu sou pesado. Eu não, é a palavra de Deus. Amém? Ser escravo de Jesus, fim da própria vida. Sabia? É morrer. Ser escravo de Cristo, você está acabado, está terminado. Ah, aquele camarada que matava, roubava, bebia, destruía, fazia tudo de errado, acabou. Ele não é escravo de Cristo? Acabou. Está terminado. Ali uma nova vida, um novo plano
planejar novamente de Deus na sua vida. No momento exato que um homem é pregado em uma cruz, ele perde todos os seus direitos. Filipenses 2:6 e 2:8 diz que Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Na cruz, um dos escravos de Satanás, que estava ali sendo condenado, virou para Jesus e falou o quê? Se tu és o Filho de Deus, tira a gente da cruz. Agora eu pergunto, Jesus podia tirar eles da cruz? Podia? Jesus podia descer da cruz, por que ele não desceu? Porque ele tinha um propósito de muitos e muitos irem para o céu. Por isso, queridos, perde os seus direitos. Jesus, como Deus, ali naquela cruz, ele perdeu o direito de ser Deus. Viu? Por quem? Por sua causa, irmão. Aplaude ele aí. Ele é tipo de homem. Não é de coração. O apóstolo Pedro, quando ele foi ser crucificado em Roma, as palavras dele foi essa: eu não tenho vontade própria. Acabou. Para mim tanto faz ser pregado de lado, de frente, de ali, não interessa. Acabou a minha vontade, porque eu morri e Cristo vive em mim. Eu não tenho direitos próprios. É o que nós lemos aqui, olha, em Romanos capítulo 7, 22, que diz o quê? Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta. O que ele está falando aqui, olha? 7:22, ele fala assim, ó: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O que ele está falando? Olha, eu estou crucificado. Acabou. A minha alma não tem mais direitos. Ela foi para a cruz. Agora, o meu homem interior é escravo de Cristo. Pensa, almeja, deseja e satisfaz em Cristo. Amém? É isso que nós precisamos aprender. Como é que estão os nossos direitos? A gente briga por causa de pouca coisa e esquece que a gente é quê? Escravo. A gente briga até por jeito de apertar a pasta dental. Pode ser assim. É escravidão, gente. Sai dessa escravidão. Ser escravo de Jesus Cristo está além de qualquer tipo de escravidão já conhecida. Porque este Senhor nos faz filhos. Sabe o que ele faz? Quando a gente entra, está lá no reino do inferno, lá escravo de Satanás, lá pronta. Não existe ninguém que está do lado de cá que é santinho. Não existe. Eu vou falar para você que não existe. Aí quando começa a ir para o lado de lá, como é que a gente vê se a gente foi para o lado de lá? Abre Romanos 10 aí. Capítulo 10, verso 9. O que diz aí? Se com a tua boca confessar, não é isso? E em teu coração crer. Agora presta atenção aqui. Está aqui no império das trevas. Viveu a vida inteira no império das trevas. A última pessoa que eu fui orar e que faleceu foi assim. Eu fui visitar, e ele falando para mim orar. Foi o pai da Andréia, o esposo da Dona Ivete. No último dia que eu entrei lá, Deus falou, no dia que eu fui fazer a visita lá na casa dela, a senhora estava lá. Eu não tinha cama, Deus falou, ele vai falecer, você tem que ir lá e orar por ele, para ele me aceitar. Presta atenção para você entender. Aí ele estava do lado de cá, no império das trevas, viveu a vida inteira no império das trevas. Não viveu, vó? Ou não? Viveu. Aí, quando estava na hora dele ir partir para o outro lado, Deus falou, peraí, eu tenho que dar uma chance para ele. Porque Deus nos faz filhos. Olha lá, ele foi alguém lá falando do amor de Deus. Aí ele creu no coração, confessou com a boca, fechou os olhos aqui e abriu do outro lado. O diabo perdeu. O diabo perdeu, irmão. Tá vendo? Então, olha ali. Ele nos faz filhos no reino vindouro. E é de sua responsabilidade, como escravo de Cristo, ministrar isso. E nos dá todos os direitos de seus próprios filhos.
Olha que coisa maravilhosa, ele nos faz co-herdeiros. Tudo que o povo de Israel tem e que os anjos têm no céu, nós temos. Aplaude ele aí, irmão. Olha aí que maravilha. Tem muita gente que, eu sou filho adotivo. E aquela encrenca, não é assim? Olha lá, eu também sou, não. Filho adotivo de Deus. Você também é. Mas ele, em João 1:2 fala que ele nos deu poder. Sabe o que é isso? A palavra poder no grego é dínamo, explosão. Ele deu uma explosão para que a gente possa ser filho de Deus. Ei, Deus maravilhoso. Chama-nos de co-herdeiros. Romanos 8:17 diz: e se filhos co-herdeiros, e também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Tudo que é de Jesus. O que é de Jesus? Bem, inglês, o que você acha que é de Jesus? Vamos olhar o céu, as estrelas. O que mais? A minha vida, a sua vida, os seus filhos, o que mais? Tudo que é de Jesus é meuzinho, seuzinho. Eu gosto. Não vale a pena ser escravo de Cristo, não? Somos a sua própria alegria. Derrama suas ilimitadas riquezas e suas posses eternamente para a nossa própria alegria absoluta. Sabe o que ele faz? Aí quando você vem com o reino de Deus, vem com o reino de Deus, tudo que é dele é seu. Ah, pastor, não é? Não? O que foi que o pai do filho pródigo falou para ele? Falou porque ficou em casa. Ficou em casa, era escravo dele mesmo. Às vezes nós estamos dentro da igreja e nós somos escravos de nós mesmos. Aí o que ele falou para ele? Ô filho, olha aí na fazenda aí, tudo que é meu é seu. Sabe o que acontece, querido? Às vezes nós estamos dentro da igreja e Deus está dando as bênçãos e a gente não recebe, sabe por quê? Porque a gente não olhou ainda a bênção, o tamanho dela. O pai falou: pode escolher, são tudo suas, é seu. É maravilhoso demais. Esse é o nosso dono, Jesus